Noite, a gente vai começar aqui o nosso trabalho sobre produtos financeiros. E para introduzir, eu gostaria de esclarecer primeiro o que são os produtos financeiros. Eles são instrumentos que, através dos quais as instituições financeiras efetuam as operações de captação e aplicação. Ou seja, são atividades executadas durante o processo de obtenção de recursos e concessão de créditos, que tem um preço definido em função do valor da operação. E isso inclui a prestação de serviço da instituição financeira. Pode passar. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o certificado de depósito bancário. Eles são títulos comercializados por qualquer banco comercial. E a remuneração deles, ela pode ser taxada com taxa pré-fixada, que é baseada na taxa de renda fixa do CDI, ou pode ser pós-fixado, que você só vai ter uma base para poder tirar o seu rendimento depois do vencimento do título. A taxa de rendimento dele, ela tem base na taxa referencial, que vem da poupança e do CDI. É um tipo de investimento 100% assegurado pelo FHC, tendo limite de R$250 mil por CPF. E ele tem como objetivo captar recursos para financiar as atividades dos agentes que comercializaram o título. Pode passar. Pronto, Rod. Não, volta. Você pode voltar um slide? Pronto. Agora, eu queria falar sobre o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é o CDI. Ele é considerado um índice de referência pelo qual, a partir dele, a gente consegue ter uma média das operações do mercado financeiro. E dele também a gente consegue tirar a taxa DI, que ela serve como base para, por exemplo, o rendimento do CDB. Ele tem esses rendimentos do CDB atrelados e ele é feito com registro na B3. E se ele é feito no registro na B3, qual é o interesse dos bancos comerciais prestarem esse tipo de serviço também? No final, a gente sabe que nenhum banco ele pode terminar o dia com saldo negativo. Então, o Banco Central ele autorizou os bancos comerciais a cederem esse tipo de certificado de depósito para poderem sempre acabarem o dia com um saldo positivo. E ao contrário do CDB, ele não tem a segurança do fundo de garantia, mas os seus rendimentos eles podem ser maiores. E agora sim, pode passar. Hot Money. Essa sigla significa dinheiro quente e ela é basicamente um dinheiro que vai ser emprestado a pessoas jurídicas, que são empresas, num curto prazo, com a função de ter um capital de giro maior. Quando a empresa não tem o dinheiro rápido naquele momento, eles solicitam hot money as operadoras financeiras, que é os bancos, e realizam esse empréstimo de curto prazo. O hot money, ele tem um prazo de 1 a 29 dias, que é o prazo dele. Mas ele, em compensação, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens dele é que a empresa que vai adquirir essa operação, ela vai ter um giro de capital mais rápido e o dinheiro vai estar mais rápido na mão dela. Em compensação, algumas desvantagens vão estar atreladas a essa operação, que no caso é os altos juros, porque vai ser incluído o CDI
com os impostos que vai estar atrelado ao hot money. Pode passar. Pronto. A outra operação financeira que existe é descontos de duplicatas. Esses descontos de duplicatas são antecipações de recebíveis de uma empresa por meio de uma instituição financeira. A empresa, no caso, vai solicitar uma instituição financeira uma operação que ainda vai ocorrer o vencimento. Como é no caso de um exemplo aí. Vamos dizer que a empresa ela tem uma data de desconto do dia 31 de dezembro de 2020, mas, no caso, ela já aconteceu aquela venda que ela fez ao cliente. Como aquela venda já aconteceu ao cliente 30 dias antes do vencimento, que é só de um mês depois, que é no caso de 31 de janeiro de 2021, ela tem que apresentar ao banco alguma coisa que vai ter como suporte caso ela não pagar, como algum bem da empresa ou mesmo do dono da empresa. Aí vamos, por exemplo, a empresa ela vende alguma coisa a prazo, um material, um produto a prazo, no valor de 10 mil. E ela tem um prazo de fazer esse pagamento ao banco de 30 dias. Como ela fez esse pagamento ao cliente no dia 31 de janeiro de 2020, não, ela fez esse pagamento ao cliente no dia 31 de janeiro de 2021. Aí, no caso, para ela fazer esse desconto, ela tem que pedir há muito tempo antes Não, no caso, a venda foi dia 1º de janeiro de 2021. Aí, no caso, para ela pedir esse desconto ao banco, tem que ser muito antes do vencimento. E o banco ele vai ver se aprova ou não, e no caso tem aquelas questões de crédito, que eles vão analisar crédito. E é somente isso. Pode passar. A outra é promissórias. Ela é bem conhecida no mercado, no nosso mercado, porque elas são notas promissórias que a empresa, o cliente, no caso, vai fornecer um empréstimo a uma empresa e, no caso, a empresa vai ter um tempo estipulado para pagar novamente o cliente. Esses tipos de operações são de curto prazo também, e, no caso aqui, não existe nenhuma relação com instituição financeira. A relação aqui é apenas de sociedades anônimas e instituições não financeiras, são pessoas físicas mesmo, de CNPJ, no CPF. Aí, no caso, como é que ocorre? Vamos, por exemplo, esse bonequinho chama Edgar, e ele vai emprestar um valor X à Apple. No caso, ele empresta a Apple um valor X de dinheiro, e, em compensação, a empresa ela devolve a ele uma nota promissória, sendo que nessa promissória ele vai ter um prazo de receber de volta da empresa. O prazo mínimo é de 30 dias, e o prazo máximo, dependendo se for uma sociedade fechada, ela tem o prazo máximo de pagar ele de 180 dias, se caso for uma sociedade aberta, o prazo é de 360. O grande risco desses tipos de compensação financeira é que a nota promissória ela não tem uma garantia real, e o risco é muito alto, porque ela não é segurada pelo FGC, que é o Fundo de Garantia de Crédito. E porque ela não é emitida por bancos. Então, é aquela coisa, a empresa ela paga se quiser. Vai ser mais uma questão de confiança entre os dois assegurados. Pode passar. Bom, factoring. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá certo, obrigada. Bom, factoring, ela é uma atividade de prestação de serviços ligada à compra de direitos creditórios, originados de um contrato de venda mercantil e que é desenvolvido por uma empresa comercial. Essa atividade ela é uma solução
que permite que empreendedores, tanto da indústria, comércio ou até mesmo os prestadores de serviço, façam dinheiro rápido, seguro e barato para conseguirem administrar os seus negócios com mais tranquilidade. A partir daí, a empresa ela consegue ter caixa para pagar com seus compromissos, negociar matérias-primas e vender mais e melhor e crescer cada vez mais. Agora eu vou dar um exemplo que é para entender para que funciona o factoring. Vamos supor que existe uma empresa que produz peças para máquinas e ela recebe uma grande encomenda. Para conseguir atender a esse pedido, a essa encomenda, ela vai precisar pagar salários, comprar materiais, cuidar da logística para entrega e, além disso, continuar mantendo seu negócio funcionando. Entretanto, para a pessoa que fez essa encomenda a ela dá um prazo de 45 a 90 dias para pagar e ela precisa do dinheiro do pagamento. Então, ela entra em contato com a empresa de factoring e essa empresa ela vai analisar o cliente e, se ela aprovar, ela vai fornecer um pagamento, ajudando assim, com o dinheiro que ela vai fornecer à empresa, que a empresa de peças honre com seus compromissos e atenda à encomenda. A empresa de factoring, ela compra à vista o faturamento de seus clientes para depois receber a prazo. Como isso é um risco, porque ela não tem uma garantia de que ela vai receber esse dinheiro, ela cobra um valor que é chamado de fator de compra e também recebe direitos creditários sobre duplicatas da empresa que é sua cliente. Esse processo ele pode ser descrito em 4 etapas. A primeira é: a empresa vende esse bem, crédito, vende o seu bem, crédito ou serviço a prazo, gerando um crédito, que, por exemplo, pode ser a duplicata no valor correspondente. Depois, a empresa negocia esse crédito com a factoring. Aí, após isso, quando a factoring de forma de cobrança, quando tudo isso acaba, a empresa paga o valor. Essa atividade ela foi formalmente reconhecida no Brasil em 1982, quando surgiu aqui no Brasil a Associação Nacional das Empresas de Fomento Comercial. Ela destina-se principalmente às pequenas e médias empresas e é exclusivamente para pessoas jurídicas. E é importante ressaltar que factoring não é uma instituição financeira. Agora eu vou falar das vantagens e das desvantagens. As vantagens é que a empresa ela recebe à vista suas vendas feitas a prazo, melhorando o fluxo de caixa para movimentar os seus negócios. Assessoria administrativa, cobrança de títulos ou direitos de crédito, agilidade e rapidez nas decisões, intermediação entre a empresa e o seu fornecedor, e uma análise de riscos e assessoria na concessão de créditos aos clientes. As desvantagens são que o cancelamento do crédito por incumprimento dos clientes da empresa, existe também a não aceitação da totalidade dos créditos propostos pela empresa, se os riscos forem muito elevados. A operação pode ser mais cara em relação às instituições financeiras e nem sempre é conveniente para a empresa. E se o uso de factoring não for muito bem administrado, ele pode levar empresas à falência. Pode passar. Commercial papers, o Alan já falou que elas também são conhecidas como notas promissórias. Pode passar. Vamos falar também a respeito dos títulos conversíveis. O próprio nome já fala a respeito do título. Esse título, do que se trata?
ele é um título de dívida que poderá ser convertido em uma participação societária. O investidor, ele pega o seu dinheiro, investe em uma empresa e por um determinado período de tempo, e ao final desse período de tempo, no lugar de ele receber o seu dinheiro acrescido dos juros, ele vai converter essa participação societária, ele vai converter o seu investimento em uma participação societária. Então, esses títulos conversíveis são basicamente isso, eles serão convertidos na participação societária de uma determinada empresa. A ideia básica desses contratos é a de que, transcorrido determinado prazo, ou no caso da ocorrência de certo evento previsto contratualmente, poderá ocorrer a conversão da dívida na participação societária. Então, ele deixará de ser investidor e irá ser um sócio da determinada empresa. Então, nós temos aqui algumas espécies de títulos conversíveis. O primeiro dele é o mútuo conversível. Nós temos também as debêntures conversíveis em ações, as notas promissoras conversíveis, e também ainda nós temos a alienação fiduciária de cotas. São algumas das espécies dos títulos conversíveis. Então, nós temos aqui algumas notícias recentes a respeito desses títulos que são conversíveis, convertidos. Nós temos o exemplo da Oi, que aprovou a emissão de 2,5 bilhões de debêntures, que são um dos títulos conversíveis. Nós temos também uma notícia do Valor Econômico, que fala a respeito da Azul, que tem posições de caixa forte para atravessar a crise, diz diretor. A emissão de debêntures conversíveis é de 1,7 bilhão de reais. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre os Spornotes, certo? O que é Spornotes? As Spornotes é um termo em inglês que significa notas de exportação. É um produto de investimento indexado a uma moeda estrangeira com lastro em recebíveis de exportação. Ele é ideal para empresas que possuam passivos indexados em moeda estrangeira e que gostariam de aplicar seu caixa na mesma moeda, ou seja, o descasamento entre ativos e passivos. Como é que funciona? Exportadores para financiar suas vendas ao exterior. Nesses contratos, o exportador ele cede aos investidores os direitos de venda decorrentes dos contratos de exportação e, em troca, ele recebe a moeda local. O título remuneração vinculada o produto financeiro que permite às empresas se posicionar de diferentes expectativas de mercado, protegendo ou garantindo resultados na arbitragem de indexadores financeiros. Público-alvo: investidores altos ou empresas que realizam esse descasamento entre ativos e benefícios, e o investimento em um único instrumento. E também o investidor ele vai fixar a quantidade bruta a receber em moeda estrangeira no vencimento. Outro benefício seria que ele tem uma liquidez antes do vencimento, que é a preço de mercado. Uma curiosidade é que a legislação no Brasil sobre os Spornotes é escassa e seu mercado é de difícil mensuração. Relacionado de forma financeira. O câmbio é uma coisa negativa, a empresa pode ficar com... Pode passar. Bom, pessoal, voltando aqui aos nossos slides, vamos ver agora a respeito de debênture. Então, o que é uma debênture? Uma debênture nada mais é do que um título de dívida, e ele pode ser de médio, ele pode ser de longo prazo. Então, a debênture é esse título de dívida. A empresa ela precisa captar recursos, e uma das modalidades que ela pode fazer é a emissão de debêntures.
Então, por que que uma determinada empresa ela tende a emitir uma debênture? Então, o objetivo para que uma empresa emita uma debênture é a captação de recursos para investimentos. Então, ela pode requerer investimentos, dinheiro para investir, investimentos em capital fixo, que é a aquisição de máquinas e equipamentos. Ela pode também construir, querer a captação desse recurso também para a construção de novas fábricas, também para ampliações na sua própria empresa, e terceiro também para o capital de giro, em caso uma determinada empresa precisa pagar os seus funcionários e não tem como o dinheiro em caixa, ela vai emitir a debênture, ela vai se endividar. Uma empresa ela poderia ir ao banco para pegar esse empréstimo, no entanto, ela vai no mercado financeiro, no mercado de capitais, no próprio investidor, ela vai emitir esse título, o investidor vai investir em sua empresa para receber uma determinada vantagem ao final de um determinado período. Então, as debêntures elas podem ser os juros que irão recompensar o investidor, eles podem ser pré-fixados, no caso de, por exemplo, 10% ao mês, 10% ao ano, pode ser também pós-fixado, a CDI, por exemplo, ou então pode ser híbrido, que é a taxa pré-fixada mais a taxa pós-fixada. As debêntures, elas podem ser de 3 tipos. Temos o tipo simples, conversível e permutável. O que é uma debênture simples? Um investidor pega o seu determinado dinheiro, investe em uma determinada empresa, emitiu um título de dívida, que essa dívida geralmente é de 10 a 20 anos, e após esse período de tempo, o investidor vai requerer para si o seu dinheiro empregado na empresa, acrescido os juros acordado no contrato. Já a debênture conversível, como nós já vimos, o investidor pega o seu investimento, investe em um determinado prazo, um determinado período de tempo, por exemplo, investe R$10.000 durante 10 anos, ao final desses 10 anos, esse investidor ele pode ou requerer o seu próprio dinheiro acrescido dos juros, ou ele poderá converter esse seu dinheiro em ação da própria empresa. Por isso que ela vai ser uma debênture conversível. Em vez de ele requerer o seu dinheiro acrescido dos juros, ele vai pegar o seu investimento e transformar em uma ação da própria empresa. Então, ele deixará de ser um investidor da empresa e passará a ser sócio, próprio dono, de acordo com os seus investimentos, de acordo com a conversão das suas ações. O outro tipo de debênture é a permutável, o mesmo raciocínio, o investidor investe seu dinheiro em determinado período de tempo em uma empresa, e ao final desse período de tempo, ele pode resgatar o dinheiro, ou ele pode transformar ações de outra empresa que faz parte do mesmo grupo de empresas. Então, a diferença da permutável para a conversível, porque a permutável ela pode valer para a conversão de ações de outras empresas que fazem parte do mesmo grupo de empresas dessa empresa que ele investiu. Então, a debênture em si é um título de dívida da própria empresa, de longo, médio prazo, que pode ser convertido ou não. Então, nós temos aí a JBS emitida 1,8 bilhão em debêntures simples aqui embaixo. Oi? Pode continuar. Bom, a JBS emitirá 1,8 bilhão em debêntures. Embaixo fala que é debênture simples, um dos tipos de debêntures que nós falamos. E essa outra notícia aqui também, Plano e Plano aprovam a primeira emissão de debêntures no valor de 60 milhões. A primeira emissão de debêntures simples. Então, aí nós vimos as notícias recentes a respeito de debêntures, a emissão de debêntures simples, para que podem ser resgatados no final do seu investimento. Pronto, agora eu vou falar sobre a securitização de recebíveis.
securitização é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos financeiros, convertendo-os em títulos padronizados negociáveis no mercado de capitais. Fazendo isso, a dívida ela é transferida e vendida na forma de títulos para vários investidores, sendo do mais básico até o mais avançado. Ou seja, a securitização é a conversão de uma dívida, sendo ela duplicata, cheque, nota promissória e etc., em financeiras, certo? E como é que eles podem ser adquiridos? Esses títulos, eles podem ser adquiridos diretamente por bancos, distribuidoras de valores ou fundos de investimento, como forma de rentabilizar o capital investido. Caberá também ao comprador do título ser utilizado a cobrança individual de todas as dívidas que compõem o título, isentando a securitização de qualquer ponto. Esses títulos eles são caracterizados por um compromisso de pagamento futuro de principal e juros, a partir de um fluxo de caixa proveniente da carteira de ativos selecionados da empresa ou da pessoa que irá realizar a compra. Vantagens de uma securitização. O risco de perder um portfólio é transferido para os investidores, ou seja, se o portfólio for de má qualidade e se os fluxos de caixa gerar será um investimento financeiro. Outra vantagem, a securitização, ela permite transformar um portfólio ilíquido no portfólio líquido, tornando possível vender esse portfólio, não a um investidor, mas a vários investidores. E também a securitização, ela permite gerir o balanço, controlando sua inflação, se for considerado como sendo excessivo. E também a operação de título depois de necessidades, além do desejo de extrair o valor dos ativos. E os investidores, eles podem transferir suas ações a qualquer momento e, eventualmente, fazer os ganhos do capital. E quais as desvantagens? O custo da operação e da complexidade do procedimento, porque é uma desvantagem bem alta em relação à securitização. A transferência do risco vai para os investidores, as despesas de operação, elas têm que ir para as operações que irão vir em seguida e leva à diminuição dos padrões de empréstimo por parte dos bancos, certo? E obrigada, gente. Agora vocês vão ficar com a apresentação da Kaline. Recolhimento compulsórios. É uma prática adotada pela política monetária, onde o Banco Central retém parte do dinheiro da economia através dos bancos comerciais. Essa medida ela é utilizada como objetivo de diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, reduzindo os recursos disponíveis para empréstimos bancários no país. O governo ele vai procurar manter o poder de compra da moeda do país. E ele vai possuir a finalidade, né? Essa prática ela vai possuir a finalidade de aumentar ou diminuir a circulação da moeda no país. Por exemplo, quando o governo ele precisa diminuir a circulação da moeda, ele vai aumentar a taxa do compulsório. Dessa forma, os bancos comerciais, que é o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, eles terão menos créditos disponíveis para a população. Eles vão ter menos dinheiro para poder emprestar para a população. Ou também eles podem querer fazer com que a moeda circule mais dentro do país e, dessa forma, ele vai diminuir a taxa do compulsório. Desse modo, os bancos comerciais eles vão ter mais dinheiro e, assim, vai ter um maior consumo e a economia tende a crescer. Como funciona? Eles funcionam por depósitos à vista. Esses depósitos à vista, eles vão ser um manejo de dinheiro diário. É como você fosse no banco e depositasse seu dinheiro na conta corrente. Ali você vai poder fazer seus pagamentos, transferências, o Pix. Esse é o mais prático. Depósitos a prazo. Esse depósito a prazo é aquele dinheiro que vai ser aplicado em algum título. Por exemplo, num certificado de depósito bancário. Praticamente você vai pegar seu dinheiro, vai emprestar ao governo e com um mês e meio,
2 meses, talvez, você vai receber esse dinheiro vai retornar a você com um novo valor, né? Por cima da taxa que você aplica ao seu dinheiro. A caderneta de poupança, e a gente espera aquela renda. Só que nos bancos comerciais, essa renda depende do valor da taxa referencial, que é muito pouco. Então, por ano, isso vai render, no máximo, por exemplo, se você investir R$100, no máximo, no final do ano, depois de 12 meses, você vai sacar seu dinheiro com R$101, R$102 no máximo. Então, não é um bom investimento para quem quer muito dinheiro. É um bom investimento para quem quer somente guardar lá na instituição financeira. E a operação LEASE é tipo como se fosse um contrato, né? Que é também chamado de arrendamento. Tipo assim, você vai alugar um bem, você não precisa você ser proprietário, né, no caso, e você vai usar ele. Aí, no final daquele prazo que você estipulou, junto com o proprietário, você pode entrar em consenso com ele, se você vai querer continuar por aluguel ou se vai querer... Ela caso, um percentual mais sobre os depósitos à vista, a prazo e a caderneta de poupança. E, nesse caso, o depósito é feito a partir de títulos públicos. Para que serve o recolhimento de compulsórios? Para a margem de segurança, controle da moeda e política econômica. A margem de segurança, ela vai servir principalmente para o sistema financeiro nacional. Vai ser por meio dela que o sistema bancário ele vai garantir a liquidez, permitindo que os bancos tenham sempre uma reserva de dinheiro adicional, quando o volume de saque dos clientes aumentarem. Ele vai ter tipo uma reserva de dinheiro, principalmente naqueles períodos do mês que as pessoas vão sacar mais dinheiro. Por exemplo, na questão dos aposentados, das pessoas que vão receber salário naquela data fixa. Então, naqueles dias específicos, eles vão ter que ter uma reserva de dinheiro a mais para não faltar dinheiro nos caixas eletrônicos. O controle utilizado pelo Banco Central, através do controle, né? Ao controlar diretamente essa quantidade de recursos, os bancos eles vão ter uma disposição e o depósito compulsório vai regular sempre a oferta da moeda na economia. Dessa forma, ao perceber que a inflação está em níveis exagerados, o Banco Central vai poder aumentar a taxa de depósito ou diminuir essa taxa. E a política econômica é uma medida de estimular a economia. Dessa forma, vai reduzir o valor dos depósitos e, consequentemente, o banco vai liberar. Pode passar o slide. Pronto. O que é o WOT? O WOT constitui-se uma opção de compra de certa quantia de ações a um determinado valor, definida por preço de exercício dentro de um certo prazo estabelecido. Vai ser como se fosse um mercado de ações, né? Você vai adquirir, né, a sua ação, abre aspas, no caso, ações e fecha aspas, e você vai poder negociar. Mas, no caso das ações, a gente vai fazer com mercadorias, né? Físicas, no caso, assim. Físicas não, intangíveis. E na questão dos WOTs, vai ser mercadorias físicas estocadas em alguns armazéns. E o prazo dessa opção de compra é firmado no lançamento do título. Assim que você compra, vai ter o prazo que vai se iniciar e vai ter o prazo de investimento. E esse prazo de investimento ele vai estipular o valor que você vai receber. E as WOTs elas vão ser uma garantia sobre os bens depositados.
vai ser basicamente assim. Os armazéns gerais, eles vão receber mercadorias, né? Eles vão ser terceirizados. E os depositantes, as pessoas que querem manter sua mercadoria, eles vão depositar essas mercadorias lá. E eles vão poder emitir 2 títulos, as UATs e os conhecimentos de depósito. A junção desses 2 títulos, eles vão dar à pessoa que comprar essas mercadorias uma propriedade plena sobre as mercadorias depositadas. Eles vão ter total disponibilidade, se quiser vender, se quiser deixar guardada, essas coisas. E para vender essas mercadorias, não é necessário deslocá-la fisicamente, basta endossar os títulos. Por isso que elas são parecidas com ações, que você vai poder vender de modo que você não vai ter esforço nenhum. E se o proprietário ele tiver as UATs e conhecimento de depósito, ele pode ser considerado uma garantia de operação financeira. Por exemplo, se ele quiser fazer um financiamento no banco, e eles sempre vão pedir uma garantia, né? Um imóvel, um automóvel, e ele pode colocar as UATs como garantia. Aí tem as características. As características das UATs são: é um título de crédito transmissível e endossável, ou seja, eles podem ser repassados, né? Eles podem ser transferíveis e transmissíveis. Ou seja, significa que a pessoa, né, física ou jurídica, ela pode assinar no seu nome ou de qualquer pessoa que ela deseja repassar, sem precisar se deslocar do seu local, na sua casa, do seu trabalho. A segunda característica representa a garantia de mercados depositados, como eu já falei. As UATs, ela vai garantir que a sua mercadoria ela permaneça sempre no lugar, né? Ela é uma espécie de deixar as mercadorias estocadas sem pensar que vai ter rentabilidade ou não. A terceira é emitida em armazéns gerais. Pode ser de um município ou de estado, pode ser públicos ou privados. O portador do título se torna o proprietário do objeto em custódia, ou seja, ele transfere a parte da propriedade de um lote de mercadorias para o seu investidor. Aí, como funciona, como é realizada a emissão de um WAUT? As WAUTs são emitidas pelos armazéns gerais, são tratadas pelo decreto 1.102/03, ou seja, elas só podem ser emitidas nesses armazéns, que eles são geralmente terceirizados. Aí, somente eles que podem definir essas UATs, o valor, o que pode ser guardado, e por quanto tempo, o período que vai permanecer lá. Como funciona o pagamento das UATs? Como elas são garantidas pelos armazéns, como elas são guardadas nesses armazéns, é necessário preencher alguns requisitos, que são estipulados pelo Banco Central. Esses armazéns, eles têm que ter registro na junta comercial, e vai ser mais ou menos como um mercado de ações. Você vai escolher, você vai pagar naquele certo tempo. Você, por exemplo, você dá o seu lance, você escolhe a sua UAT que está lá, e você, durante aquele período de tempo, você vai pagar. Você tem até 6 meses para ser pago. Aí você pode escolher, você pode entrar em consenso também com a pessoa que você que você negociou, se você vai ser prorrogado sim ou não. Mas se passar depois dessa data de vencimento, você literalmente, se você não entrar em acordo, você vai perder sua UATs e aquele dinheiro que talvez você já tenha pago uma parte, você possa perder. E as vantagens e desvantagens das UATs. Por mais que seja um papel, né, a ser negociado em base das mercadorias físicas, ela é um investimento de risco, assim como as ações e qualquer outro investimento. Então, para operar esse título com garantia, que você vai ter sucesso, que você vai ter um lucro por cima disso, você tem que contar com um especialista, né? Você tem que contratar ou ter algum estudo com algum especialista para realmente saber se esse investimento vai ser bom para você. E o mercado das UATs
os ganhos podem ser bastante expressivos e os intervalos de tempo muito curtos, da mesma forma que os prejuízos, ou seja, da mesma forma que você pode lucrar rapidamente, você pode perder tudo rapidamente.